coders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse aplicativo de criar, né, o seu próprio hambúrguer, né, onde você pode adicionar os seus próprios ingredientes usando o Flutter, né, com as animações, né. Então aqui, por exemplo, ele inicia, né, deixa eu só dar uma atualizada aqui. Ele inicia o aplicativo caindo aqui os pães, né? Então, pão de cima e o pão de baixo. E aí você pode adicionar os ingredientes, né? Então, vamos adicionar aqui o hambúrguer, o queijo. Vamos adicionar aqui o tomate e o alface, tá? E aí ele tem essa animaçãozinha de tirar o pão, né? E aí ir adicionando os ingredientes, tá? E aí também somando aqui, né? No preço total aqui do hambúrguer, tá? No preço final total. Tá bom? Bom, eu tava pensando em liberar o código para vocês, mas eu acabei deixando só pro pessoal lá do Flutter Dicas Bootcamp, tá? Mas eu vim aqui fazer algo melhor ainda, tá? Que é explicar como que eu fiz o aplicativo, né? Porque só ter o código também, às vezes você pode ver o código e não entender nada, tá? Então eu vim aqui para explicar para vocês como que eu fiz esse app, tá? Eu só queria antes pedir para que você deixe o like, tá? Porque deu um pouquinho de trabalho aí para pensar, né, num aplicativo como esse e fazer, tá? Então, deixar o like te ajuda bastante, tá? E compartilhar aí com alguém que você acha que tenha interesse, tá? Nesse assunto aí sobre Flutter, tá? E se não estiver inscrito e quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal também para você continuar seguindo aí o Flutter Dicas e ver os próximos vídeos aí, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui, então, abrindo a pasta ib, tá? Então a gente tem algumas pastas aqui, o const, né, onde a gente normalmente coloca apenas constantes, né, então são variáveis que a gente não vai mudar no aplicativo inteiro, tá? As entidades, que seriam como se fossem os modelos, né, então mais aqui as regras de negócio, no caso aqui vai ser só o ingrediente, né, aqui, onde a gente tem o hambúrguer, o queijo, etc. As telas, aqui no caso só vai ter uma tela, só essa tela aqui. E os widgets, que são cada componente aqui na minha tela, tá bom? E aí temos o Burger Controller, seria ideal, né, eu criar uma pasta aqui, chamada Controller, se colocar o Burger Controller, mas eu acabei deixando aqui mesmo. E o Main, onde temos aqui apenas o Team Data, que eu acabei nem mexendo, só adicionei a Font Family aqui. E aí já coloquei direto o Home Screen, tá bom? Bom, vamos lá. Então vamos começar pela regra de negócio, tá? Então entramos aqui em Entities. Temos o Ingredient Entity, tá? Coloquei tudo em inglês, tá? Mas fique tranquilo que eu vou traduzir aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos lá então. Ingredient Entity, ele é imutável, ou seja, a gente não pode mudar nenhuma desses atributos aqui, tá? Então por isso a gente vai usar o copy with, né? Então se a gente quiser mudar algum ingredient entity, a gente vai pegar a lista, iterar pela lista, né? Fazendo o map, e aí o ID que a gente quiser mudar, né? O ID, né? Ou seja, o type ou qualquer coisa, a gente faz um copy with, e aí a gente muda o que a gente quiser mudar, né? Então se a gente quiser, por exemplo, mudar, deixa eu ver aqui, o scale, né? A escala, aqui nesse caso, a gente faz um copy with passando apenas a escala, que ele vai então criar uma cópia daquele objeto com todas as propriedades, né, com type, price, path, height, id, insert into burger, offset e max, e aí adicionar a escala que você quer que está passando aqui no construtor, tá bom? Legal, então vamos começar aqui, temos o ingredient type, tá? Então vamos até o ingredient type e para a definição. Ele está aqui embaixo no mesmo arquivo. O ideal também seria a gente criar apenas um arquivo, né, para esse ingredient type, mas eu acabei colocando aqui no mesmo arquivo. Então temos aqui os seguintes ingredientes. Temos o queijo, cheese, lettuce é alface, o pat é o hambúrguer, tomatoes é tomates, bun top é o pão aqui, o topo, o topo dele aqui, né? E o bun bottom é o pão aqui embaixo, tá bom? Na base aqui do hambúrguer. Legal, então acho que não tem muita dúvida aqui, né? Apenas colocamos todos os ingredientes que temos no aplicativo, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse adicionar, por exemplo, pickles, né? Então a gente adicionaria aqui pickles, né? Então algo parecido com isso, tá? Legal. Então, o próximo é o price, é o preço aqui de cada ingrediente. Temos o path, que é o caminho até o asset do ingrediente, tá? Então, se a gente abrir aqui a pasta assets, a gente tem a fonte, né? Onde a gente tem as fontes que a gente vai usar aqui no aplicativo, e a gente tem as imagens, tá? Então, se a gente clicar aqui em bun top, bun bottom,
bottom, a gente tem a base aqui do pão, certo? E ele tá com esse formato aqui PNG, certo? Por quê? Porque a gente não quer que o fundo apareça, né? A gente só quer que apareça realmente o pão, certo? E aí, por isso que a gente consegue, então, ficar com o fundo branco aqui, tá? Seria legal até se a gente colocasse, por exemplo, uma mesa aqui, né? Com o fundo aqui de uma lanchonete, tá? Mas eu acabei deixando assim bem clean, tá? Então, temos o bun top, o cheese slice, o pedaço de queijo, né? O alface, o hambúrguer e o tomate. Legal. Então, voltando, temos o height, tá? O height seria a altura, né, do asset, né? Então, por exemplo, a gente tem um asset aqui do pão, tá? Se a gente for olhar, né, aqui em const, ingredients list, a gente tem o bun top. Cadê o bun top? Bun top. Tá, o bun top, então, ele tem uma altura de 45, assim como também o bun bottom, tá? Então, o pão de cima e o pão de baixo, eles têm 45 pixels de altura, tá? E isso a gente vai usar para determinar o quanto que a gente vai ter que somar para a altura total para poder adicionar um ingrediente em cima, tá? Então é para isso que a gente está usando o height. O ID para diferenciar, né, o identificador, para a gente diferenciar um ingrediente do outro, tá? Até porque a gente pode ter dois do mesmo ingrediente, tá? Então a gente precisa de um ID, a gente não pode colocar apenas pelo type, tá? Insert into burger a gente vai usar para a gente fazer a animação, tá? Então quando isso aqui for true, né, uma booleana, né, quando ele for verdadeiro, quer dizer que ele tá aqui dentro do hambúrguer, tá? Dentro do nosso burger. Se ele tiver false, ele não animou, tá? Então ele está lá em cima, tá? O offset vai servir para alguns dos ingredientes, tá? Por exemplo, o queijo, a gente precisa adicionar um offset para a gente conseguir deixar ele não com uma altura não deixar com a altura que a gente passar aqui, porque se a gente deixar com essa altura, ele ainda pode ser que ele fique um pouco mais para cima, tá? Então se eu fosse colocar apenas a altura do queijo aqui, né, a altura normal, ele ia ficar mais ou menos aqui, essa pontinha dele aqui, ia ficar um pouquinho mais alto, tá? E aí não ia ficar encaixado, né, no hambúrguer. Então eu precisei adicionar esse offset, que para alguns dos ingredientes a gente vai colocar vai adicionar um número a mais, né, para somar com essa altura, tá? E outros a gente vai deixar apenas a altura, tá bom? O scale serve pra gente ter uma escala, né? Por quê? Por que eu coloquei esse scale, tá? Se eu adicionar aqui, ó, todos os hambúrgueres, todos os tomates, peraí, deixa eu só fazer uma coisa. O scale, ele tá agora, no momento, a escala, né, tá 0.7, tá? Se eu colocar uma escala de 1, né, então é a escala normal, e atualizar aqui, perceba que se eu adicionar os hambúrgueres, né, o queijo, alface e tomate, se adicionar mais um hambúrguer, perceba que ele fica em cima do preço, tá? E a gente não quer que isso aconteça. Então, o que é o ideal, né? É fazer uma feature que essa escala ela mude automaticamente, tá? E aí, então, se a gente colocar o ponto 7 aqui, né, e adicionar a mesma quantidade de hambúrguer, mesma quantidade de queijo, alface e tomate, perceba que ele tá menor, tá? Por quê? Porque eu diminui a escala. Então o ideal é que a gente pegar, fazer um cálculo da altura, e aí com esse cálculo da altura a gente ir diminuindo essa escala para que não fique aqui em cima do valor, né? Porque o cliente precisa saber, né, qual que é o valor total do hambúrguer para conseguir pagar, né? Mas enfim, vamos lá então. Essa aí fica de lição de casa para vocês. Beleza, então temos a escala e temos o max, né? O max vai servir para mostrar qual que é a quantidade máxima de ingredientes, do mesmo ingrediente que o usuário pode adicionar, tá? Então perceba que aqui que o tomate a gente adicionou 1 e aqui tá um botão disabled, né? Ele tá desabilitado, então a gente não consegue adicionar mais, tá? Então o max vai servir para isso. Legal? Então aqui o ID a gente já está criando, tá? É o único package que a gente usou para criar um ID aleatório pra gente, tá? Que é o UUID, o ID, tá? É o único package que a gente usou aqui. O resto é puramente Flutter sem package nenhum, tá? E aí, então sempre quando a gente criar um objeto, a gente vai criar o ID usando esse UUID, tá? E aí a gente vai passar então todos esses atributos. E o copy with que eu já expliquei, e aqui o type. Beleza, podemos fechar aqui. E vamos então agora para o const, né? Aqui o const, né, como eu já disse, é uma constante
tá? Então, essa aqui é a lista de ingredientes do aplicativo, tá? Então, apenas criei aqui os ingredientes que a gente vai ter. Então, temos aqui com altura de 30, o patch, né, que é o hambúrguer. E aí, o preço, eu coloquei 6. Coloquei todos os insert show hambúrguer false, tá? Inicialmente, porque a gente não quer mostrar ele aqui, tá? A gente quer deixar, eu vou mostrar para vocês depois, né? Mas aí eu vou mostrar, quando a gente for usar esse insert into burger, a gente vai fazer uma condição lá para saber se ele for false, a gente vai botar ele lá em cima, e se ele for true, a gente vai botar ele aqui embaixo, tá bom? O offset dele é 0, escala 1 e max 5, então a gente pode colocar até 5 hambúrgueres. O próximo é o queijo, tá? Altura 20, caminho, beleza, preço R$5, né? Aqui a gente está colocando em reais, tá? Aqui false, né? Como eu já expliquei. E aqui veja que o offset está menos 50, tá? E aí, por isso que eu falei, tá? Para que ele fique com esse... Quer ver? Deixa eu dar uma atualizada. Vamos adicionar um hambúrguer e adicionar um queijo aqui, tá? Então, para que ele fique com esse aspecto aqui, né? Com o queijo caindo aqui, tá? A gente coloca ele com menos 50, tá? Perceba que se eu colocar 0 aqui, ó, e atualizar, se eu adicionar um hambúrguer e depois adicionar o queijo, veja que ele fica assim todo feio, tá? Por quê? Porque eu preciso desse offset para ele poder, então, descer um pouco mais e aí encaixar no hambúrguer. Legal? Então, escala 1, max 5. Então, podemos colocar até 5 queijos, tá? O próximo ingrediente é o alface, 40 centavos, né? O preço. 50, tá? Tudo bonitinho. Vamos pular para não demorar muito o vídeo. Próximo, tomate. Depois temos o bun top, né? Que é a parte do pão de cima. E o bun bottom, que é a parte do pão de baixo. Legal? Fechou? Vamos fechar aqui. Entities, const já foi. Vamos ver por onde a gente pode começar. Vamos começar pelo Burger Controller, tá? E aí depois a gente vai então para a tela. Bom, então aqui, como eu disse, né, é a escala, né? Então você pode brincar aqui com a escala, né? Vou deixar 1.7 ou 0.5.4, certo? E aí temos a lista de ingredientes, que vai começar como uma lista vazia, certo? E aí, por que começou com nada, né? Quer dizer, como que começou com um pão aqui em cima e pão embaixo, sendo que a gente começou com uma lista vazia? Porque a gente tem o init, tá? Por que eu adicionei esse init? Porque se a gente já começar com o pão de cima e o de baixo dentro da lista, a gente não vai ter essa animação, tá? Então, por isso que eu peguei e adicionei depois esses dois ingredientes, que é o bun bottom e o bun top, tá? Lembrando que eu coloquei primeiro o bun bottom, né? Porque eu quero que a ordem, né, seja primeiro jogar o bun bottom e depois jogar o bun top, né? Pro pão de cima, né, ficar em cima do pão de baixo, certo? E aí temos, então, uma funçãozinha aqui, get ingredient by type. Então, a gente vai bem simples aqui, a gente vai passar o type, né? O tipo de ingrediente. E aí, a gente vai lá naquela lista, naquela lista constante que a gente criou. E aí, pegar o primeiro, né? Primeiro ingrediente com esse tipo, tá bom? Bem simples. E aí, o próximo é o animate remove top bun, tá? Por que a gente tem essa função? Porque perceba que quando a gente adiciona um ingrediente, a gente remove o pão de cima para depois adicionar o ingrediente, tá? Então é para isso que serve essa função, tá? E aí eu já vou explicar o que é esse animate ingredient. Vamos lá para ela e para a definição, tá? Então isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Bom, então a gente tem animate ingredient, que é para animar, né, o ingrediente, certo? Então a gente vai passar a entidade aqui do ingrediente que a gente quer animar, certo? E aí passar o insert into burger, que a gente vai deixar ele como true para inicializar, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os ingredientes, vai mapear entre cada ingrediente, e aí se o ID do ingrediente for igual ao ID que a gente quer animar, a gente vai retornar o próprio ingrediente com cópia, passando o insert into burger, passando o insert to burger que a gente passou no parâmetro, tá? Então, o que quer dizer isso? Se a gente passar o insert to burger true, a gente quer que ele seja inserido no hambúrguer, tá? Se a gente colocar false, a gente quer que ele saia do hambúrguer, tá? É basicamente isso que a gente está fazendo aqui,
tá? Ele por si só não vai animar, tá? Mas eu vou explicar depois como que a gente vai animar, fazer essa animação usando esse insert into burger, tá bom? Legal, vamos voltar lá em cima. Opa. Deixa eu fechar aqui. Legal. Animate... onde que eu parei? Animate remove top ban, tá? E o próximo é animate add top ban, tá? Então esse aqui, animate add, então esse aqui é para remover, né? O top ban, tá? Então a gente vai remover ele, adicionar um ingrediente e aí adicionar o top ban de novo, tá? O pão de cima de novo, tá? Então é para isso que servem essas duas funções, pra gente remover o pão de cima e depois que a gente adicionar o ingrediente, a gente adicionar de novo o pão, tá? Então perceba aqui que ele tá false, né? Insert into burger false, porque eu preciso remover primeiro o pão e aí depois aqui true para ele colocar de volta o pão, tá? Então se a gente clicar aqui no ingrediente, sai, depois adiciona o ingrediente e depois adiciona o pão de volta. Add ingredient aqui, nada demais, tá? A gente vai adicionar o ingrediente, então supondo que seja a entidade aqui, né, que a gente passar seja esse hambúrguer, vamos apertar o mais, então saiu o pão, adicionou o hambúrguer, então a gente faz um insert, né? Só que perceba que a gente tem um ingredients.length -1, certo? E adicionar o ingredient, tá? E o que quer dizer isso? A gente precisa, tá? Quando a gente faz o remove top ban, a gente não está removendo ele da lista, tá? A gente está apenas removendo ele animamente, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas a gente só está fazendo uma animação para remover esse pão aqui, tá? A gente não está removendo da lista, tá? Porque a gente não precisa, a gente só precisa fazer a animação, tá? E aí, por isso que eu tô fazendo um ingredients length -1, tá? Porque eu quero fazer um insert, né, do ingrediente que eu passar aqui, né, depois do pão, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Insert index, né, passando o index, certo? Aqui, nesse caso aqui, ele colocou o 2, né, para adicionar o 10, tá? Então, a partir do index 2, né, aqui, ele colocou, a partir do 2, né, que é o index aqui, ele colocou o 10, tá? E aí, então, o length, aqui, por exemplo, se a gente tiver 2, né, que é o pão de cima e o pão de baixo, é 2, 2 menos 1, né, dá 1, e aí, então, a partir do segundo, né, do index 1, ele vai adicionar um ingrediente, e o index 0 seria esse pão aqui de cima, tá bom? E aí, então, a gente faz novamente o animate ingredient, passando o próprio ingredient. Legal? Remove ingredient. Esse é bem simples, tá? Então, a gente tem, primeiro, a gente passa o ingredient type, tá? Porque não interessa qual ingrediente que a gente vai remover, tá? Porque se a gente tem... a gente só precisa verificar se aquele ingrediente ele existe, né? Aqui no hambúrguer, tá? Pra gente, então, remover, tá? E aí, se a gente for ver aqui, a gente vai ter o index, tá? Então, a gente primeiro pega o index onde a gente tem um ingredient type, certo? E aí a gente faz um remove at index, legal? E aí a gente então remove um hambúrguer, tá? Então se a gente clicar o menos aqui, ele faz essa remoção, né, do hambúrguer. E aí porque a gente já tem toda a animação já bonitinho, que eu vou mostrar para vocês no widget, ele já faz essa animaçãozinha, né, de caindo aqui o pão, legal? Próximo, ingredient is on burger, tá? Esse ingredient is on burger, a gente está fazendo if, certo? Aqui, essa condição. Então é para saber se o ingrediente ele está realmente no hambúrguer para a gente poder remover, tá? E aí com isso, a gente faz apenas um index where o ingredient.type é igual ao type que a gente passou no parâmetro. Se isso for diferente de -1, quer dizer que ele existe, tá? E aí a gente pode retornar isso, e aí então retornando true ou false. Legal? Aqui, talvez a função mais difícil, né, desse controller aqui, que é para pegar o ingredient, get ingredient stack height, tá? Para que serve isso? Essa função ela vai servir para a gente pegar em qual que é o ingredient ID, tá? A gente vai passar por parâmetro o ingredient ID, que a gente quer saber a altura dele aqui na stack, tá? Isso aqui é uma stack. Se você não sabe o que é uma stack, né? No Flutter, o stack ele serve para a gente colocar uma imagem sobre a outra, tá? E aí você consegue ajustar, né? Através do bottom, top, left ou right, né? O quanto que você quer que fique
na stack, tá? De pixels, né? E aí, então, se a gente passar o ingredient ID, tá? Então, a gente tá passando aqui no parâmetro, a gente vai pegar o ingredient, né? O index, na verdade, né? Do ingredient dentro da nossa lista de ingredients. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cópia, né? Dessa lista de ingredients, tá? Porque a gente vai remover, né? Um range aqui, né? O index mais um, tá? Ingredients.length, tá? A gente precisa fazer isso para a gente poder pegar o height, né? A altura total na stack daquele ingrediente, tá? Então, para cada ingrediente a gente vai fazer isso para a gente pegar então a altura daquele ingrediente na stack, tá? Então, vamos supor que a gente tem esses três, né? Esses três ingredientes aqui. Então, a gente tem o bun bottom, né? O pão de baixo. A gente tem um hambúrguer e a gente tem um pão de cima, tá? E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável height, né? Altura 0. E aí, para cada ingrediente, né? Que está na stack, né? Lembrando que a gente vai remover os ingredientes que estão acima, certo? E aí, para poder, então, pegar a altura até o ingrediente que a gente está pegando aqui, né? Para cada um deles, né? Então, a gente vai fazer um looping através dos ingredientes. E aí, a gente vai, então, somar, né? A altura, né? Aqui a gente está fazendo apenas de um ingrediente, mas você vai ver que quando a gente for para screen, a gente vai fazer a gente vai pegar, né, esse get ingredient stack height para cada ingrediente da lista, tá? E aí, então a gente vai somar, né, a altura aqui, tá? A cada ingrediente, e a gente vai multiplicar o burger scale, né, que é a escala, né, que a gente colocou aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, voltar, vezes ponto 7, cadê o height? Aqui, legal, deixa eu só jogar um pouco para a direita. Deixa eu ver que me perdi agora, tá, aqui. E aí, então, a gente vai retornar a altura, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, vamos voltar para o const, aqui em ingredients list, a gente tem o bun bottom, e tem 45 pixels. Qual que vai ser a altura do hambúrguer? O hambúrguer vai ser 45 mais a altura... Não, na verdade vai ser 45, né? Por quê? Porque a gente quer colocar... Vamos supor que aqui é o 0, tá? Aqui é a origem, tá? A gente quer colocar o hambúrguer com uma altura de 45. Então a gente vai somar 45, que é o bun bottom, soma 45 e a gente coloca o hambúrguer aqui, tá? E aí o bun top, né? Que é esse pão de cima, a gente vai pegar a altura do bun bottom, que é 45, mais o hambúrguer, tá? Que o hambúrguer é... Cadê o patch? É 45 mais 30, então dá 75, e aí sim a gente coloca o bun top, tá? E é isso que a gente está fazendo então para colocar a altura de cada um dos ingredientes, tá bom? Legal. Vamos para o próximo Animate Ingredient, que eu já falei. O Total Price, né? Pegar o preço total, tá? Bem simples, a gente vai fazer apenas um map, pegar o preço, e aí a gente fazer um reduce, né? Para somar o preço A com o próximo preço, né? Que é o acumulador aqui, e aí somar com o próximo preço da lista. E aí então somar tudo e retornar um número, tá? Que é o preço total. Get number of ingredients, pegar o número total de ingredientes. Deixa eu só ver onde que eu estou usando isso aqui, que nem lembro mais. Burger Controller, aqui. Ingredient Selection Widget. Tá, isso aqui então é só para saber se a gente deve desabilitar, né? O botão aqui, né? Ou não, tá bom? Legal. Legal. Tá, antes da gente ir para a screen, né? Para a tela aqui do hambúrguer, tá? Aqui o home screen, eu queria só mostrar para vocês, tá? Quem tiver afim, né? De saber mais sobre o Flutter Dicas Bootcamp, né? Que tem gente que pergunta como que é, não tem dúvida ainda como que funciona. Como que funciona as aulas e essas coisas, tá? Então eu queria mostrar rapidinho para vocês, tá? Bom, então aqui a gente tem, né, o Hotmart, tá? Que é a plataforma que a gente usa para as aulas aqui de Dart e Flutter, tá? E aqui são os módulos, tá? Então perceba que aqui são os módulos de Dart, e aí temos os módulos de Flutter, tá? E aí a gente tem aqui também, né? Uns módulos, além dos módulos de Flutter, a gente tem os módulos onde a gente cria aplicativos, né? Então a gente tem um aplicativo de filmes, a gente tem um aplicativo de música, a gente tem um Flutter em dólar, que é um módulo bônus, onde eu explico toda a minha trajetória para vir aqui para a Austrália, e a gente tem esse módulo aqui de Clean Architecture com Test Driven Development e River Pod,
tá? Então a gente tem realmente um curso bem complexo, completo, com mais de 50 horas aí de curso, tá? Então tem bastante conteúdo mesmo, tá? Então, só queria avisar vocês que tô dando 10% aí de desconto, só basta colocar FDB, né, de Flutter Dicas Bootcamp, FDB10, FDB10 no cupom code, no primeiro link aí da descrição, tá? Você vai lá, coloca FDB10 e aí você ganha 10% de desconto, tá bom? E se tiver alguma dúvida, pode botar aí no comentário. Fechou? Então, bora voltar pro vídeo. Legal, então vamos agora para o home screen. Legal, vamos agora então para essa parte que é um pouquinho complexa também, tá? Mas bem legal. Então eu criei apenas um Burger Controller aqui para que eu consiga, aqui fora da classe, né? Para que eu consiga usar aí no meu aplicativo, tá? Temos esse animate que eu coloquei para inicializar como false. E aqui a gente já fez esse Add Post Frame Callback, tá? Para quem não sabe, é para a gente inicializar apenas quando tiver o contexto, né? Ou seja, apenas quando fez o build, tá? E aí a gente consegue então dar um set state. E aí, para cada ingredient, a gente vai fazer a animação do ingredient, né? Que a gente inicializou, tá bom? Aí por isso que eu coloquei até o init aqui, tá? Lembrando que o init, né? A gente tem adicionando o pão bottom e o pão top. E aí logo em seguida, né? A gente faz o ponto for each animate ingredient. Então por isso que quando a gente atualiza, a gente tem o pão caindo aqui. Porque por padronização, né? A gente tem o insert into burger false. E aí depois então com o animate a gente passa ele para true. E aí depois a gente faz o set state para ele animar caindo o pão aqui de cima para baixo. Legal? Temos um add ingredient, então a gente vai primeiro remover o pão, o top bun, certo? E aí a gente vai adicionar o ingredient, tá? Eu adicionei esse await future delayed com 200 milissegundos para a gente fazer a animação, né? Então eu quero primeiro remover o pão, depois adicionar o ingredient, aí a gente vai dar mais 200 milissegundos para o ingrediente cair, e aí depois a gente faz o add top bun, para a gente poder então botar de volta o pão, tá? Então, se a gente colocar mais aqui, ele removeu o pão, adicionou o ingrediente e depois colocou o pão de volta. Então, é basicamente isso que está fazendo o onAddIngredient. OnRemoving ingredient está apenas removendo o ingrediente, tá? Então, se a gente der um menos aqui, removeu o hambúrguer. E agora vamos para os widgets, certo? Então, temos scaffold, safe area para a gente tem essa parte aqui, né? De cima e a parte de baixo, né, para os iPhones, a gente consegue então ter certeza que não vai pegar aqui no número, né? Então aqui, por exemplo, esse número ele poderia ficar aqui, né? E aí com Safe Area previne isso, tá? Então teremos uma coluna com Animated Switcher, tá? Que é essa parte aqui do preço, tá? Então perceba que quando eu adiciono um ingrediente, deixa eu até adicionar outro ingrediente aqui, ele vai fazer uma animaçãozinha aqui, né? Com um número, tá? Então se a gente der um mais aqui, tá? Veja que ele faz uma animaçãozinha aqui do preço do hambúrguer. Legal. Então tem uma Scale Transition aqui. E aí temos o texto aqui, né? Que é esse preço aqui, tá? Ele está pegando apenas o burger no Burger Controller, Total Price e passando ele para Double. Legal? Isso aqui na verdade é aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, tá? Então Total Price to string as fixed, né? Pra gente pegar apenas os centavos aqui, né? A gente não quer que tenha 3 casas decimais, a gente quer apenas 2, né? E aí, então, estamos transformando ele para 2 casas decimais. Font size 46. E aí, agora sim que vem a lógica da stack, né? Que eu falei para vocês, né? Então, stack, né? Esse widget aqui, tá? Serve pra gente colocar, então, um item sobre o outro, tá? E aí, o que eu tô fazendo? Eu estou pegando os ingredientes, né? A lista de ingredientes, fazendo um map, né? E aí passando o animated positioned, né? Muita gente está acostumada apenas com positioned quando usa o stack, tá? Mas eu estou usando o animated positioned para ele fazer essa animação, né? De descendo e subindo, legal? E aí então temos uma duração de 750 milissegundos, né? Dessa animação, né? Então se a gente adicionar aqui mais um queijo, toda essa animação, né? Dá 750 milissegundos. E aí temos o bounce out, que é a curva, né, de animação, tá? Então, se a gente trocar aqui, por exemplo, a outra animação aqui, ó, quer ver? Perceba que ele vai fazer, vamos colocar easy, vamos salvar. Se a gente colocar aqui, ó,
Ó, perceba que ele foi caindo devagar, tá? Mais lento, tá? E aí você pode, então, brincando com as curvas aqui de animação, tá? Mas eu coloquei apenas esse bounce out pra... como se fosse estivesse tacando, né? O hambúrguer, tanto é que ele quica e vai caindo e até parar no lanche, tá bom? Agora, o segredo está aqui da animação, tá? Temos o bottom. Lembrando que o bottom é a parte de baixo, tá? Temos a parte de baixo, bottom, o top em cima, left, esquerda e right, direita. O bottom é a distância que você quer em pixels que o item fique, né, posicionado, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, o que a gente está fazendo? A gente está vindo na condição do insert into burger, tá? Ou seja, se o insert into burger ele for true, ou seja, se a gente quer que ele fique dentro do lanche, a gente vai pegar a altura, né, com aquela função que eu expliquei para vocês, do ingrediente, né, passando o ID, mais o offset dele, tá? E se não, a gente vai jogar ele para 1000. O que é esse 1000? O 1000 é uma altura, tá? Lembrando que é a distância do bottom, tá? E lembrando que é em pixels, tá? Então, se a gente tem o bottom aqui, 0 aqui, tá? Então, aqui é a origem, né? 0 pixels. Se a gente tem 1000, ele vai jogar lá para cima, tá? Então, ele vai sumir aqui do celular, tá? E aí, então, quando ele for insert into burger true, ele vai vir descer, né? Até a altura, né, da stack que o ingrediente deve estar, tá? E aí, como eu estou fazendo um map, para cada ingrediente que tem no hambúrguer, ele vai estar fazendo isso aqui, tá? E aí, deixando ele, então, nessa stack bonitinha aqui. Legal? E aí, então, deixa eu ver aqui mais. Temos esse transform scale, certo? Com ingrediente, né? Passando o burger scale, tá? Esse aqui é basicamente para fazer aquela escala que eu falei para vocês. Então a gente pode usar esse burger scale aqui, né? 0.7, tá? E a gente pode ir até brincando com ela com 0.5, 0.4, 0.8, 0.9. Pode até deixar ele grande aqui, né? Vou colocar 2, né? Uma escala de 2 aqui para vocês verem como vai ficar grande. E aí fica desse tamanho aqui, tá? Mas eu vou deixar aqui 0.7. Vamos salvar e atualizar. Legal. Agora o próximo é o Ingredient Selection Widget, tá? Que eu criei um widget apenas para esse carrossel aqui, tá? Vamos dar uma olhada nele. Eu passei o onAdd Ingredient e onRemove Ingredient, né? As funções para adicionar e remover ingrediente. Vamos até ela. E aí aqui temos um Stateful Widget com Page Controller. Lembrando que o Page View, né? Ele é como se fosse um carrossel. Ele, na verdade, ele é um carrossel aqui do Flutter. E você vai colocar esses itens aqui, um do lado do outro. Legal? E aí, então, a gente pegou a lista de ingredientes. Pegamos todos os ingredientes que não seja o bun bottom e o bun top, que a gente não quer colocar o pão aqui na lista de ingredientes, certo? Porque a gente já tem, né? O pão, a gente não precisa adicionar mais pão, certo? E aí, então, apenas removi eles, né? Porque eu quero pegar todos os ingredientes que não seja o pão. E aí temos Desculpa. A gente tem a altura, né? A altura eu coloquei ela fixa aqui. 214 pixels. Temos o Page View, um Page Controller. Passando aqui o Page Controller. O Item Count, que é a lista, né? Que eu criei aqui, uma variável da lista sem o pão. Ponto length, né? Para pegar todos os itens. Vou beber uma água aqui, que já falei muito. Ponto renovado, bora. Legal, então o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo o PageView.builder, né? Então a gente consegue pegar cada item através do index dele, certo? E a gente tem então o list without bun passando o index. E aí esse cálculo aqui que eu fiz no opacity é para fazer essa opacidade aqui. Perceba que os itens do lado, eles estão uma opacidade mais clara, né? Mais difícil de enxergar. E o do meio, ele tá com uma opacidade 1, né? Mais fácil de enxergar. Então, esse cálculo aqui é o que está fazendo isso, tá bom? Daí a gente tem o preço aqui em cima. A gente tem o container. Esse container ele vai ter a imagem, né? Do ingrediente, certo? Com box shadow. A altura e largura de 100 pixels. E aí, a gente tem o
Add Remove Icon Buttons Widget, que são esses dois itens aqui, né? O ícone de adicionar e de remover ingrediente, certo? Então, se a gente for nele, opa. Então, se a gente for nele, temos aqui apenas um opacity, né? Onde a gente está recebendo, né? Opacidade aqui. Opa. Aqui, né? Na verdade, aqui tem um Twin, com o Twin Animation Builder, pra gente então fazer uma animaçãozinha aqui de opacidade de 0 a 1, certo? E aí, então temos o Icon Button Widget Remove, né? Então isso aqui, botão para remover, e o Add, né? Pra gente poder então adicionar o ingrediente, tá? E aí o onAdd a gente tá recebendo aqui o isAddDisabled também, e assim como o onRemove e o isRemoveDisabled, pra gente saber então se ele está desabilitado e o que vai acontecer, né, quando a gente clicar nos botões, certo? E aí, então a gente está passando todas essas funções aqui, tá? Então um onAdd, então a gente está recebendo, né, nesse widget, o onAdd Ingredient, e o onRemove Ingredient também estamos recebendo aqui nesse widget. E aí o isDisabled, a gente vai pegar o getNumber of Ingredients, e aí passar o ponto ingredient.max, certo? E aí, na verdade, isDisabled, cadê? Aqui. Na verdade, a gente vai pegar o getNumber of Ingredients desse tipo, tá? E aí ver se ele é maior ou igual a ingredient.max, né? E aí a gente vai então desabilitar se isso for true, certo? E o disabled vai ser se o isIngredient is on burger is not, né? Então é false, né? Se isso aqui for false, né? Se isso aqui for false, ele vai ser disabled aqui pro remove, né? Então a gente não consegue remover, né? Se o ingrediente não está dentro do lanche, certo? Então por isso que eu coloquei essa lógica aqui, certo? Bom, então acho que com isso a gente finaliza, certo? Acho que eu mostrei tudo para vocês, tá? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado, né? Dessa animaçãozinha, desse aplicativo bem simples que eu fiz aqui. Eu nunca vi nada igual na internet, tá? Eu realmente tirei da minha própria imaginação. Uma pessoa que me inspira bastante para fazer essas animações assim bem legais é o Diego Veloper, tá? Ele é um cara, se eu não me engano, argentino ou chileno, tá? Eu não tenho certeza agora, ou colombiano talvez, mas eu sei que ele é da América do Sul, é um cara muito bom, mas muito bom mesmo, com animações em Flutter. Coloquem aí no YouTube Diego Veloper, porque ele realmente é muito bom, ele foi inspiração pra mim. Desde quando eu comecei o Flutter, eu sigo ele e aprendi muito com ele já, tá? Então eu indico muito vocês olharem os vídeos dele também, tá? E é isso, eu espero que tenham gostado, tá? Curta o vídeo, né? Se curtiram realmente. E se quiserem entrar comigo no Flutter Dicas Bootcamp, é o primeiro link aí na descrição. Lembrando que tem um cupom de 10%, FDB10. Tá bom? Valeu, Coder. E se tiver alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!